Mateus 13, verso 24. Mateus 13, verso 24. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante, é parecido ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem esse joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Ele disse: não, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Verso 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Digam todos amém. Vamos aplaudir o Senhor pela sua palavra. Que Deus dê graça e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Eu quero dar sequência à série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, e hoje eu quero falar sobre a parábola do joio e do trigo. E o tema da mensagem de hoje é: a diferença está no fruto. A parábola do joio e do trigo nos adverte sobre a semelhança externa, de aparência, que existe entre o falso e o verdadeiro, entre o trigo e o joio. Jesus conta essa parábola lá na região da Galileia, onde as plantações de trigo eram comuns, e falando a um povo que conhecia bem sobre agricultura. E ele usou algo do cotidiano para revelar uma realidade eterna. Naquela época, o joio era muito, mas muito parecido com o trigo durante o crescimento. Visualmente não dava para diferenciar entre joio e trigo, até a fase da colheita, quando chegava a manifestação dos frutos, que dava para perceber quem era joio e quem era trigo. E os discípulos disseram: Senhor, nos conta, nos explica essa parábola. E ele explicou que a semente foi plantada, são os filhos de Deus, é a mensagem do Senhor. A semente boa, a semente mal é o inimigo que plantou, Satanás. Os ceifeiros são os anjos que irão arrancar o joio no dia do juízo final e recolher o trigo. E é uma parábola que traz verdades importantes para mim e para você. Porque o que acontece nessa parábola é que Jesus está dizendo que existe a possibilidade de no mesmo ambiente ter joio e ter trigo. Ele se refere ao seu reino na terra. Assim como é semeado a palavra de Deus que gera os filhos de Deus, o inimigo também semeia a sua má semente para gerar o joio. Mas eles vão ter que conviver, especialmente no ambiente religioso. E os servos do homem da parábola, do Senhor da parábola, perguntam ao Senhor: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Ele disse: não, que existe a possibilidade de você tentar arrancar o joio e junto com o joio arrancar o trigo. Espera até a colheita, que vai ser fácil saber quem é joio e quem é trigo.
Quais são as lições que nós aprendemos dessa parábola? São várias. Eu selecionei 5 lições para discorrer, para você entender o que Jesus está querendo ensinar. Número 1, diga comigo, a qualidade da semente, mais forte, a qualidade da semente define a natureza da colheita. O verso 24 diz que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente. A pergunta é: o que é que está sendo semeado no nosso coração? O que é que a gente tem plantado no nosso coração? Uma boa semente? Ou temos permitido que o inimigo de alguma forma se infiltre na nossa vida e plante no coração da gente uma má semente? Pensamentos, palavras, atitudes, tudo isso são sementes. Eu e você temos que ter o cuidado para não permitir que a má semente penetre no nosso coração e germine e cresça. A origem da semente determina o tipo de fruto que ela vai produzir. Diga comigo, boa semente gera bom fruto, má semente, fruto corrompido. Falando aqui para nós, no mundo espiritual, o Espírito de Deus tem tentado plantar no meu e no seu coração uma boa semente, diga graças a Deus. Mas como é que eu sei que eu estou aberto, com o coração aberto para a boa semente? Como é que eu sei que eu sou trigo e não sou joio? Quando a gente percebe frutos nas pessoas que encontram Jesus, que se convertem, que se batizam, que frequentam a igreja, e os frutos do evangelho começam a se manifestar, essas pessoas são trigo. Quais são esses frutos? Por exemplo, amor. O cristão, ele ama. O cristão não odeia. Diga comigo, o cristão ama e não odeia. Então, que história é essa de pessoas que frequentam a igreja, seguem o evangelho e odeiam pessoas, querem que o cara morra? E alguns ainda dizem assim: morre em nome de Jesus, desgraçado. Isso é joio. Quem é trigo não odeia, quem é trigo se chateia, se aborrece, fica triste, sente a pancada, mas isso se gerar ódio, você não é trigo, você é joio. O fruto do evangelho é o amor que vem de Deus para o nosso coração. Não quer dizer que você vai ter que conviver com a pessoa, andar com a pessoa, não, você protege o coração dessas más sementes que podem gerar uma destruição na nossa vida espiritual. Assim como Deus tenta plantar boa semente na gente, o inimigo vai tentar também. Então o cristão, ele ama. Se você tem percebido que o ódio está dominando o seu coração, você é um joiozinho danado. Você está destruindo o evangelho que foi plantado dentro de você. Jesus profere essa parábola do joio e do trigo, porque ele mostra que existe a possibilidade do joio se tornar trigo, se ele se abrir para uma boa semente. Então esse é um fruto, o amor. Outro fruto é a alegria. Tem algumas irmãs da manhã, que quando elas acordam, irmãos, até o diabo corre delas, de tão enjoada que elas são, de tão mal-humoradas, já acorda brava, já acorda trombuda, já acorda esquisita. Tem uns homens da manhã que quando entram em casa, a molecada de bora correr que chegou o papai. Um pai maluco, um pai doido. Então um dos frutos do trigo é a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem seus momentos difíceis, como eu tenho, mas dentro de nós existe a alegria do Senhor. Os momentos difíceis e o momento de tensão
Devem ser exceções da nossa vida, mas tem algumas irmãs da manhã que vivem o tempo todo com a cara de quem chupou limão, aborrecida, nervosa, já acorda mal-humorada, briga com o travesseiro, chuta o cachorro, briga com todo mundo, ela faz o terror na casa dela. Aí diz na quarta-feira, estou indo para a igreja. É joio, não é trigo. Esposo que maltrata a sua esposa. Se casou com essa mulher para cuidar dela, para amá-la, para abraçá-la, para dar carinho. Vai ter dificuldade, vai ter uma briga? Vai, mas isso é exceção, irmão. O trigo briga de vez em quando, o joio briga toda semana. É uma brigalhada danada. Tudo isso é carne pura, é joio. Não tem nada de Deus no coração. Ou se teve, perdeu. Não teve o cuidado de proteger a boa semente semeada. Vai corrigir os meninos, é aquela gritaria, é palavrão. Olha, pessoa que chama palavrão é joio. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, diz a Bíblia. Então, que história é essa do cristão está chamando de palavrão? Vive nervosinho, nervosinha. Às vezes não é nem pavio culto, é sem pavio, qualquer coisa, o cara quer brigar. Isso é joio. Olha, eu te coloco na mão de Deus, desgraçado. Ainda usa o nome de Deus. E não tem Jesus no coração, porque quem tem Jesus pode se aborrecer, pode ficar triste. Dói quando a gente é atacado, mas você não pode permitir que o seu coração vire joio. Você é de Jesus. Diz aí para o seu irmão, irmão, acorda, tu é de Jesus, rapaz. Tu é de Jesus, cara. Benignidade, bondade, é outro fruto que tem que se manifestar na nossa vida. Cristão é bom. Quem é ruim é o filho do Satanás. Cristão é bom, ele é bondoso, ele se esforça para abençoar, ele se esforça para ser útil, ele se esforça para ser bênção. O joio não. O joio ele planeja, ele arma. Vou acertar essa irmã, vou acertar esse irmão. Planeja, o cara está cheio do capiroto. Isso é joio. Pode te aborrecer, você pode até tratar mal alguém. Uma coisa é tratar mal no dia difícil, todo mundo tem. Outra coisa é planejar. Vou chegar lá no trabalho e vou armar para aquele cara. Isso é do Satanás, irmão. Isso é do inimigo. Então tem que ter frutos. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo lavado pelo sangue do Cordeiro. Somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O outro fruto é domínio próprio. O cara não entra em qualquer briga, não. Ele não quero brigar. Não, mas eu não quero, fica para lá. Agora tem uns irmãos que já acordam querendo onda. Senão um domínio próprio. Se passarem pelo carro dele e fizerem uma asneira na frente dele, ele corre atrás para acertar o cara. Ô joiozinho. Isso é coisa de joio. O cristão diz, vai com Deus, irmão. Arreda-te de mim. Deixa a coisa aí. Cuidado com isso. Tem os irmãos que esqueceram que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Antigamente resolvia as paradas dele no braço. Continua a mesma coisa, qualquer coisa no braço. Isso é de joio. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse, pastor, o meu menino está endemoniado. Por que ele está endemoniado? Ele vive batendo nos coleguinhas dentro do colégio, já fui chamado umas 10 vezes lá. Aí a luzinha, pim. Me diga uma coisa, o senhor bate nesse menino? Eu espanco ele, pastor. Tu espanca? E o meu marido também, lá em casa é na cipuada. Então o menino aprendeu, irmã, que problema se resolve na cipuada.
Quando ele briga lá no colégio, alguém faz algo contra ele, o que é que ele aprendeu em casa? Que o negócio se resolve no braço. Quer dizer, 2 joios criando um joiozinho. Amém, meus irmãos? Segunda lição. Eles crescem, diga, crescem juntos, mas não são iguais. Aqui tem de tudo, tem joio, tem trigo, tá tudo junto, tudo cresce junto, tá tudo aqui, mas não são iguais. Mas quem é o trigo? Deus me revelou que tem umas pessoas aqui pensando assim, se aquele joiozinho tivesse aqui para ouvir isso. Não, você não sabe se é joio. Você não sabe se é joio. Você não pode, depois eu vou falar sobre isso. Mas o joio e o trigo crescem juntos, mas não são iguais. Trigo e joio crescem lado a lado. O que diferencia é a essência, é oposta. O trigo dá fruto e o joio dá problema. Nesta parábola, Jesus mostra que os filhos do reino e os filhos do maligno coexistem no mesmo campo. E Deus permite isso até o dia da colheita. A aparência pode enganar, mas os frutos revelam a essência. A aparência engana, irmão. Uma vez uma serva do Deus Altíssimo, farisaica, viu uma moça que tinha se batizado. Você sabe que aceita Jesus, se batiza, depois demora um pouco tempo para o guarda-roupa se converter, porque precisa de dinheiro para trocar. Ela se vestia, parece uma Jezabel, mas agora é serva do Senhor, mas leva tempo, isso leva tempo. Aí essa irmã se batizou, o guarda-roupa dela ainda era o mesmo, ela veio para a igreja com a roupa que ela dava, não tinha outra. Aí a irmã que tinha se batizado entrou meia assim exposta. Aí a serva do Senhor, farisaica, olhou para a irmã, mas foi para cima e esculhambou com ela, ofendeu. Ela dizia: respeite a casa do Senhor, sua Jezabel. Nunca mais a moça veio da igreja. As aparências enganam. Agora Deus me revelou que de vez em quando vem umas irmãs toda coberta, mas o coração é um joiozinho, que as aparências enganam. O joio e o trigo crescem no mesmo lugar, mas não são iguais. Terceiro, diga comigo, o perigo do julgamento precipitado. Agora eu vou detalhar isso aqui. Mateus 13, 29, quando perguntaram para ele: vamos arrancar o joio? Ele disse: não, para que ao separar o joio você não corre o risco de também arrancar o trigo. Cuidado com o julgamento precipitado. Quantas pessoas perderam excelentes conexões porque disseram para você sobre alguém algo negativo e você, nem quero papo com esse cara, e não era verdade. Você julgou, você carimbou uma pessoa sem ouvi-lo e sem perceber com mais calma quem realmente era aquela pessoa. Muito cuidado com isso. Essa parábola ensina para termos o cuidado de um julgamento precipitado. Porque se você se precipitar, você pode errar na avaliação, e aquela pessoa é um trigo, você já carimbou como joio. Os servos da parábola queriam arrancar, como eu disse, e o dono disse: olha, espere a colheita. Jesus ensina que nós não somos bons juízes do coração alheio. Nós erramos, podemos errar e separar o joio e o trigo e não saber diferenciá-los. A igreja, escute isso comigo, escute isso. A igreja não é chamada para arrancar, mas para testemunhar. Por favor, seja alguém que aprenda essa lição. Não faça julgamento precipitado. Quantas pessoas no decorrer do tempo você, poxa, eu pensei que esse rapaz era de um jeito, mas olha, o cara até bacana. Aí ele casou com outro e você ficou sozinha.
porque você achou que ele não valia nada, era a mentira da concorrente. Então calma, não faça julgamento precipitado. Quarto lugar, diga comigo assim: o tempo, mais forte, o tempo revela o que estava escondido. É verdade, só o tempo. O Senhor disse: olha, não arranque o joio, deixa o tempo passar, que vai chegar o tempo da colheita, e nós iremos saber quem é trigo pelo fruto e quem é joio por ausência de fruto. O tempo revela o que estava escondido. Eu quero dar uma palavra para quem está namorando. Espera um pouco mais, não casa ainda, deixa o tempo passar. Não, mas eu estou encegueirada. Te acalma, é o tempo que revela o que está escondido. No início tudo parece maravilhoso, igual, mas com o tempo o fruto ou a falta dele revela a essência da pessoa. Com o tempo Deus revela o que foi semeado em secreto. Então quero te dar esse conselho: espera um pouco. Às vezes você conhece uma pessoa, uma semana, 2 semanas, já leva para ir na tua casa. Na tua casa só entra quem você conhece, que você já testou o tempo, já avaliou que essa pessoa é do bem, essa pessoa é de Deus, é bênção. Então aprenda isso. Se você aprender isso, você vai se livrar de muitas dores. O tempo revela quem é a pessoa. Aí você toma a decisão certa. A parábola ensina isso. Só o tempo dava para discernir, perceber, sacar quem era trigo e quem era joio. Uma avaliação que é importante você fazer, você que namora: veja se a sua namorada e o seu namorado tratam bem a mãe. Porque se não tratar bem a mãe, tu és a próxima. Tu és o próximo. Uma vez perguntaram para o pastor Cláudio Duarte, uma moça chegou: pastor, estou namorando com um rapaz, e eu fiquei sabendo que ele bate na mãe dele. O que é que o senhor acha? Ele se case. Mas pastor, para livrar a mãe, porque a próxima vai ser você, deixa ela parar de apanhar e você vai apanhar no lugar dela. É verdade. Mas só o tempo revela isso. Então, cuidado com as amizades, cuidado com quem você abre o coração, você compartilha a sua vida. Cuidado com quem você leva para dentro da sua casa. Você tem que conhecer com mais detalhes a pessoa para você se abrir, para você compartilhar a sua vida, fazer uma boa amizade. Se for uma pessoa de Deus, é bom ter boas amizades, é bom ter gente que te possa contar, possa compartilhar, chorar junto, se alegrar junto, gente de Deus, gente de trigo. Mas leva tempo, especialmente você que vai se casar. Se você não namorar pelo menos 2 anos, não casa, porque é nos 2 anos é que a coisa já se manifestou. Quem é, quem não é. 1 ano não dá. Você já viu essa conversa? Poxa, pastor, antes de casar ele era maravilhoso, agora é uma perturbação de Israel na minha casa. Pois é, não deu tempo, ficou afobado. Hoje está tudo doido, porque no meu tempo a gente esperava, namorava e casava. Hoje, além de não esperar, já vão morar junto. 1 semana de namoro, já está morando junto. Eis que te digo, o pau vai torar na tua cabeça. Não vai saber nunca que essa pessoa. Só leve para a sua vida quem você conhece. E faça teste. Que tipo de teste, pastor? Deixa solto. Não monitora. Porque se você monitorar, você não vai saber quem é. Deixa solto o elemento. Deixa solto essa possível ou não piriguete. Deixa ela solta. Vê se ela vai te respeitar, vai te honrar,
vai ser fiel a você. Deixa solto, não fica esse negócio. Eu fico vendo uns homens besta. Tu estás aonde? Pegando o ônibus. Estás aonde? Já chegaste? Estou descendo do ônibus. Já entrou em casa? Não, estou chegando perto. Já está dentro de casa? Mas que idiota, tu é um abestado, rapaz. Isso não vai salvar o teu namoro, não. Deixa solta a piriguetezinha, ver se ela se converteu mesmo. Para saber se vale a pena esse amor que tu sente. E outra coisa, irmã e irmão, para com essa tolice. Não, se ela me deixar, eu vou morrer. Não morre não, irmão. Vai morrer se ela ficar contigo. A gente chora, ama, depois desama. Aprende isso desde cedo. A gente se apaixona. Ah, não deu certo. Depois eu vou sofrer um pouquinho. Depois eu estou na outra já. Não, mas eu vou morrer, eu vou me matar. A pessoa te deixa e tu vai te matar. Pelo amor de Deus, pelo menos matar ele, tudo bem, mas tu vai te matar, pô. Pelo amor de Deus. Se a pessoa te maltrata, te despeja, te chuta, te humilha, não te quer, te expõe, e você vai se matar por essa pessoa? Não. A gente morre por alguém que te ama, que nos trata bem. Poxa, sou capaz de morrer pela pessoa que a gente ama. Mas alguém que me despachou, eu vou ficar chorando, não merece uma lágrima. E sem vergonha. Essa piriguetezinha gospel. É. Último lugar. Último lugar. Diga comigo, o fim revela o que a aparência esconde. O fim revela o que a aparência esconde. Diz o verso 30. Na colheita direi, deixai-o crescer. 30? Peraí. É 13:30, ok. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu vou dizer aos ceifeiros, que são os anjos: juntai primeiro o joio, amarra essa turma aí e põe para queimar. É difícil, mano. Ser joio é difícil. Mas o trigo, direi, recolhei para o meu celeiro. Digam todos amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. No fim ninguém vai enganar o Senhor. Não, mas eu estava lá todo domingo. Não adianta nada, irmão, se o evangelho não entra no teu coração, se não tem fruto. Não, mas eu estava todo domingo, toda quarta, até me batizei, mas cadê o fruto? Não mudou nada, não melhorou nada. A vida não manifestou os sinais de Cristo na vida. Você cumpriu o ritual, levantou a mão, se batizou, frequenta, mas você não deixa o evangelho entrar na sua vida. E naquele dia, ele vai saber quem é joio e quem é trigo. Os anjos vão chegar e dizer: olha, você é trigo, você é joio. Vai ser nesse dia. E eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a permitir que no seu coração nasça boa semente. Você se renda a Cristo, se apaixone por Ele, ame a sua palavra, estude a sua palavra, procure obedecer a palavra. Que quando você entrega a vida a Jesus, eu também, a nossa vida não é nossa, pertence a Ele. Aí você tem vontade de matar e não mata, dá vontade de brigar e não briga, dá vontade de falar mal e não fala, dá vontade de fazer uma coisa errada e não faz, porque existe um Senhor sobre a sua vida. Você não é joio, você é trigo, você é de Deus. Vai errar? Vai, mas não é regra, é exceção. Não é regra. O cristão não vive pecando. A Bíblia diz, 1 João diz: aqueles que são de Deus não vivem pecando. Filhinhos, se pecares, você tem um advogado diante do Pai, Senhor Jesus, o nosso advogado. Mas o cristão não vive pecando. Ele vive uma vida que agrada a Deus. Como pecador, vai errar, vai cometer alguns equívocos, mas ele não se alegra com isso, ele se incomoda com o erro que comete e retoma a caminhada. Mas quem é de Deus não vive pecando, irmão. Então o trigo, ele é uma pessoa que entendeu o que é o evangelho, se permitiu
ser tomado pela palavra, a palavra faz a diferença nele, ele melhorou como pai, melhorou como funcionário, como patrão, como filho, como mãe, como irmão, irmã. Melhorou, o evangelho melhora a nossa vida. Se não melhorar, não é evangelho, é religião, é um lugar que você gosta de ir, mas não causa nenhum impacto de transformação na sua vida, porque a semente é semeada, a boa semente é semeada, e você é duro, você não abre o coração, aí sai daqui, vê um maligno, semeia uma má semente, e você deixa de ser trigo, vai ser joio. A boa notícia é que Deus te ama, Ele quer que você se torne trigo, para que naquele dia nós estejamos no celeiro de Deus. Para encerrar, desenvolva frutos compatíveis com a sua identidade. Quem é cristão aqui? Tem que ter fruto de cristão, tem que ter fruto. Não deixe o evangelho invadir o coração deles, não deixe a palavra entrar. Não muda como esposa, não muda como marido, não melhora como patrão, não melhora como funcionário, não melhora como cristão, não melhora com nada, ele está aqui, é joio. Mas Deus te ama tanto, joinho, que Ele é capaz de mudar você e entrar no seu coração, se você deixar a boa semente ser semeada na sua vida. Que nós representamos, irmãos, o reino de Deus. A gente vai errar? Vai, mas não é regra, é exceção. A Bíblia diz: filhinhos, se pecardes, lembrem que você tem um advogado diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Se, não é todo dia. O cristão, o trigo, ama agradar o coração do Pai. E o final é pesado. Vou até ler porque é meio assustador. Diz assim: então, despedindo as multidões, verso 36, encerro aqui com essa leitura. Foi Jesus para casa, e os discípulos chegaram até ele e disseram: Senhor, nos explica essa parábola. Ele explicou. Ele disse: olha, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, que sou eu, disse o Senhor. O campo é o planeta, é o mundo. As boas sementes são os meus filhos do reino, a minha palavra. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Irmãos, aprendam uma coisa: pecado é diferente de iniquidade. O que é pecado? Um erro. Você pecou, eu pequei, tratei mal alguém, isso é pecado. O que é iniquidade? É conviver com o pecado sem sentir nenhuma tristeza. O cristão já vive sem nem ser tocado mais, erra tanto que se tornou uma rotina. Isso é iniquidade. E ele conclui dizendo: e o lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então o trigo, os justos, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fique em pé e aplauda Jesus, mas aplauda com júbilo, com alegria, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.